protestos contra as medidas ali de deportação de imigrantes nos Estados Unidos chegam ao 4º dia em Los Angeles. Nesse domingo, manifestantes entraram ali em um confronto com a polícia local e tropas da Guarda Nacional enviadas pelo presidente Donald Trump à cidade. A ação contraria ali o governador do estado. Fred, os protestos são contra as batidas policiais e deportações realizadas pela agência na Califórnia, mas estamos vendo ali contornos completamente políticos, né? Mal-estar é o mínimo que a gente pode dizer entre o presidente americano Donald Trump com o governador do estado. Enquanto você fala, a gente está acompanhando aí na tela várias imagens desse protesto que o Fred, inclusive, separou pra gente, mas eu queria, Fred, enquanto a gente acompanhasse essas imagens, você explicasse pra gente todo esse embate ali com a Guarda Nacional que foi envolvida nesses protestos, né? Exato, Letícia. A razão imediata foi o seguinte: na sexta-feira começaram os protestos em Los Angeles contra as ações da ICE, que é o órgão de enforcement, né, de cumprimento das ações para a deportação e prisão de imigrantes ilegais. Né? São dois grupos, são duas organizações, a ICE e a Alfândega e Fronteiras. Né? E elas têm feito ações cada vez mais intensas, inclusive dispensando o mandado de prisão, né? Já fazendo ações imediatas de execução da prisão de imigrantes ilegais. Isso gerou o início de manifestação na sexta-feira, um combate com a polícia local. Foram 44 prisões só na sexta-feira e vários confrontos ao longo desses dias. No sábado mesmo, o presidente Donald Trump convocou 2.000 homens da Guarda Nacional da Califórnia. Ele federalizou a Guarda Nacional para que ela pudesse fazer a defesa dos prédios federais em Los Angeles e também garantir a operação dos fiscais e homens do ICE. Ao mesmo tempo, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, falou que 400 fuzileiros navais de Camp Pendleton, uma base que fica a 200 quilômetros de Los Angeles, estavam disponíveis para poder entrar em ação além dessa tropa federal. Os confrontos foram se acirrando. O governador da Califórnia, ele reagiu a isso, enviou uma carta questionando essa ação do presidente Trump e pedindo a retomada do controle das forças da Guarda Nacional, né, para que ele contornasse essa situação. Ontem, o número de prisões já havia diminuído, apesar dos confrontos terem continuado, né, o número de prisões caiu para 27, mas esse é o cenário imediato. Agora, você tem um cenário de mais longo prazo para se discutir isso. Né? Essa questão da federalização das tropas é um equivalente a uma espécie de intervenção, né, velada sobre o Estado. Normalmente, essa é uma lei que já existe já há bastante tempo, desde 1800 nos Estados Unidos, que permite ele ser aplicado em alguns casos específicos. Né? No caso da invasão ou risco de invasão dos Estados Unidos, de uma rebelião ou risco de rebelião contra o governo, ou quando o presidente ele não estiver conseguindo executar as leis com as próprias forças. Mas isso depende, no caso da federalização, de uma autorização feita pelo governador do estado. Em 2020, certo? Fred, quando teve todos aqueles protestos ali do George Floyd, aconteceu isso, mas tinha um alinhamento, né, que realmente era necessário. Não, o Trump pediu, ele fez uma convocação para vários governadores para o reforço da Guarda Nacional, inclusive em Washington, para proteger de uma evolução de uma crise militar. Não é a primeira vez que isso acontece, certo? Mas naquela época, os governadores deram autorização. O caso da federalização, ele é um passo antes do ato insurrecional. O ato insurrecional, que é de 1792, ele aumenta a capacidade de controle do uso das forças militares dentro dos Estados Unidos, sob o comando do presidente, levando em conta uma grande
comoção ou algum problema de grande escala que demande esse nível de controle, certo? A federalização já foi usada posteriormente, né? Os casos mais significativos em que eles foram usados foi em 1957, no governo Eisenhower, para garantia de entrada de estudantes negros na high school em Arkansas. Em 1965, também, agora já no Alabama, pelo governo Lyndon Johnson, para garantir o acesso de estudantes negros durante o período à universidade, durante o período em que foram aprovadas leis de direitos civis nos Estados Unidos. E o mais importante deles, o mais grave, o de 1992, também em Los Angeles, durante os protestos do assassinato e prisão e assassinato de Rodney King em Los Angeles, né? Naquela época a situação foi muito mais grave. Foi comparado o recente agora com esse, mas a situação foi muito mais grave porque esse atual, nós estamos na faixa de uma centena de prisões. Na época foram 12 mil prisões, mais de 2.500 pessoas feridas e 63 pessoas mortas nos confrontos, que duraram também mais ou menos 4 dias em Los Angeles. Mas a intervenção naquela época também envolveu a autorização do governo do estado. O que acontece ali é o seguinte: a Califórnia é um estado democrata, ele é um estado em que mais ou menos 1/4 do estado é composto por imigrantes. Los Angeles é uma das cidades com maior composição de imigrantes nos Estados Unidos. Praticamente 1/3 da população é de imigrantes, principalmente mexicanos. Você vê que a bandeira do México é uma bandeira que está muito presente nas mãos dos manifestantes, né, nesses dias. E a Califórnia, ela é um braço político seguro, é um dos estados seguros dos democratas. E Donald Trump sempre tem essa questão de envolver num confronto mais direto com os democratas. Tanto é... Aconteceu ali, quando a gente discutiu também nessa semana, tudo que aconteceu, o brasileiro ali que foi preso ali na região ali de Massachusetts também, que é um governo também diferente, né? Isso, também é mais ligado ao democrata. Mas, e já vinha numa escalada, né, na Califórnia. Tanto é que no dia 6, já próximo do dia do início desses protestos, o governo Trump havia sinalizado que poderia cortar verbas federais e subsídios ao governo da Califórnia em retaliação justamente à aprovação de recursos do legislativo local para compensar o efeito das ações das políticas de Trump. O legislativo local aprovou um orçamento mais ou menos de 25 milhões para apoiar as pessoas afetadas pelas leis federais do governo Trump e já havia liberado em torno de 5 milhões. E, em resposta, o governo Trump havia ameaçado esses cortes que poderiam atingir, além de programas sociais, também dois grandes centros de estudo. Um muito famoso, o CLA, né, a Universidade de Los Angeles, e da Califórnia de Los Angeles, e a California State, né? Então há um embate muito forte com relação a isso. Também os democratas têm apontado essa ação mais dura do presidente Trump como uma forma de mascarar os problemas que ele tem enfrentado com duas grandes questões que acabam estando relacionadas. Primeiro, a dimensão da briga dele com Elon Musk na semana passada, que está ganhando contornos cada vez mais complicados, justamente desse embate do que era considerado o homem forte dele nos cortes de gastos. E outra coisa, a questão do projeto, o grande bonito projeto dos cortes de gastos propostos por Donald Trump, que também estão gerando reações muito grandes e que levaram justamente a esse rompimento do Elon Musk com ele. Então é uma situação muito drástica, né? E além disso, Donald Trump também está sendo muito questionado sobre o alcance dessas medidas anti-imigração, né? Até o momento,
As informações que tem é que até abril haviam sido feitas 140 mil deportações. Os republicanos cobram uma agilidade maior nesse processo, que tem sido muito questionado dentro das cortes locais e distritais. O presidente americano, como uma pessoa midiática que ele sabe muito bem também ele criar cortinas de fumaça. Se tem todos esses questionamentos aí, né, sobre a questão econômica, da atuação dele, então, pelo menos se esconde, né, pelo menos por um determinado momento o foco vai ali para o outro. Mas a gente vai acompanhar porque as cobranças vão continuar, né, Fred? Mas é uma cortina de fumaça muito perigosa porque ele está mexendo nos fundamentos da soberania e do federalismo norte-americano. Isso pode gerar graves repercussões políticas ao longo do período.